mas é algo que eu não gostaria de fazer. Porque a gente só precisa andar de regras, a gente só precisa andar debaixo de regra quando a gente não sabe andar em liberdade. Eu vou repetir. A gente só precisa andar debaixo de regra quando a gente não sabe andar em liberdade, tá? Então assim, ó, eu uso o celular para mim ler, porque o meu óculos quebrou e na Bíblia, no papel, eu não consigo ler porque, né, o tempo passou, né, enfim. Então eu uso o celular porque no celular eu consigo aumentar a letra por causa da luz do celular. E também não via problema nenhum dos irmãos usarem, porque de verdade eu acredito que vai chegar o dia, vai chegar o tempo de que não vai haver mais papel. Assim como no início a palavra de Deus era um rolo, né? Ela depois se tornou, foi para o papel e aí depois se tornou um livro. Eu acredito que vai chegar os dias que não vai haver mais o papel. Tudo vai se tornar tecnológico. Então, de uma forma ou de outra, esse dia vai chegar. O problema é que os irmãozinhos não sabem chegar na hora do culto e ficar com o celular usando a Bíblia. Ele tem que usar o Facebook, ele tem que usar o WhatsApp, ele tem que usar o Instagram. Então assim, ó, tem coisas, Paulo, que de verdade eu não consigo entender. Porque o camarada sai da casa dele, né? Às vezes vem a pé para a igreja, mora longe, vem a pé, chega aqui e fica no WhatsApp, no Facebook e no celular. Irmão, fica em casa. Porque a gente vem para um ambiente como esse para ouvir a voz de Deus. Amém. Para se alinhar com Deus. Agora você imagina, eu não estou dizendo isso porque eu estou falando. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus diz que quando a palavra está sendo liberada, é o próprio Deus falando com a gente. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Então como que Deus está falando com você e você está mexendo no WhatsApp? Porque eu quero ver. Hoje você ainda pode fazer isso, mas eu quero ver naquele dia. O que será que tem de mais importante no Instagram ou no Facebook do que Deus falando com você? Eu não consigo acreditar que existe, né? Gente, eu sou de um tempo que quando o pastor estava ministrando, a gente nem se mexia. Porque a reverência diante da palavra de Deus não era diante de um homem, era diante da palavra. Porque era Deus falando. Então eu não consigo entender. Tem coisas que eu não consigo entender. Então eu pedi para o Will para que toda a palavra que fosse lida fosse colocada na tela. Então você não precisa abrir a sua Bíblia, você não precisa abrir seu celular. Desliga ele. Já basta o tempo que isso te consome fora daqui. Já basta o que te rouba fora daqui. Porque rouba. Você sabia que isso aqui rouba? Eu vejo isso daqui roubando casamento. Eu vejo isso daqui roubando família. Eu vejo isso daqui roubando pai de filhos. Eu vejo isso daí roubando filhos de pais. Fala, Deus. Hoje a gente não senta mais na mesa. A gente não se olha mais nos olhos. Hoje é mais fácil falar com o marido pelo WhatsApp do que olhando no olho dele. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Aleluias. É tempo de a gente se voltar para Deus. Então acompanhe junto comigo aqui na tela, tá bom? Se você quiser anotar para depois você ler na sua casa, do seu jeitinho aí, você faz isso. Mas se você vai usar o celular, eu peço que você acompanhe comigo na tela. Amém? E a gente vai falar rapidinho, enquanto você abre o livro de Êxodo, no capítulo 12, eu vou falar rapidinho sobre os recadinhos da nossa semana, tá bom? Quero agradecer a todas as mulheres. Nós vivemos aqui 4 semanas extraordinárias. Deus falou, não tenho nem como expressar, né? Tudo que Deus fez aqui essas quartas-feiras. Acredito que com os homens também, lá na casa do Tiago, enquanto nós nos reuníamos aqui com as mulheres, os homens, né? 4 homens. Eu não sei aonde os homens, tem homem aqui? Tem homem aqui? Porque eu não sei aonde os
estável. Né, Adilson? Marido de uma pastora, que deveria ser o primeiro a estar de joelho no chão, intercedendo pela mulher dele. Irmão, gás é até 7 horas. Viu? Chicoteio, Jesus. O rosto. Eu sou contra a palavra que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E também sou contra a palavra que diz que por trás de uma grande mulher tem um grande homem. Eu acho que os dois têm que andar lado a lado. Amém. Amém? Se a mulher precisa estar em submissão ao marido, o marido precisa ter uma missão. E sabe, eu acho que nesses dias os homens precisam entender a sua missão. Que é ser o sacerdote das suas casas, o cabeça das suas casas. Um homem sem direção não tem como ser uma mulher ser submissa a ele. Porque senão vai os dois pro buraco. Então eu peço em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus que os homens se levantem Em nome de Jesus. em oração. Amém? Em oração. Então eu agradeço a todas vocês. Foram 4 dias aí extraordinários. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Mas a partir de quarta-feira nós voltamos com as nossas reuniões de intercessão e de clamor diante de Deus. Amém. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor como igreja, como corpo. Isso a gente faz todo dia na nossa casa. Mas quando a gente vem de quarta-feira aqui, a gente vem para clamar e para orar em comunhão com o corpo, em comunhão com a igreja. Amém? Então, quarta-feira, a gente tem a nossa reunião de oração, de intercessão e de clamor, tá bom? O resto das atividades foram canceladas, porque no domingo, no dia 9 de abril, no domingo de Páscoa, nós faremos um musical de Páscoa, um culto especial de Páscoa na escola do João Salto. Então, assim, ó, a gente está preparando um trabalho grande, um trabalho extraordinário. Domingo passado eu perguntei aqui quem iria se unir a gente para fazer esse trabalho evangelístico, para ganhar pessoas para Cristo e juntos a gente pudesse expressar aí um teatro que fala do grande amor de Deus que nos alcançou. E eu pedi que todos nos ajudassem e ontem tinha aqui 8, 9 pessoas. Gente, por favor, a gente não está pedindo para você ser um Brad Pitt, né? Para você fazer uma grande encenação, é só para nos ajudar, seja o papel que for, seja para ser a água do mar, seja para ser o soldado, seja para ser o figurino, seja para ser o que for, seja um instrumento nas mãos de Deus. Na hora que nós estávamos ali fora orando, eu disse isso ao Senhor: Pai, eu não quero ser uma cadeira, apesar dela ter a utilidade dela, eu não quero ser um membro do banco, eu quero ser usada. Eu sei que eu nasci para algo, então eu quero me disponibilizar. Eu disponibilizei o meu corpo, a minha vida para tanta coisa ruim, para tanta coisa feia, e agora para disponibilizar as nossas vidas a serviço do Senhor, para que Deus alcance outras pessoas através da nossa vida. A gente impõe um monte de limite, um monte de coisa. Irmãos, por favor, nós somos o corpo de Cristo, e como a pastora Laís disse, é um corpo vivo, não é um corpo morto. Amém? Amém. Não tem prótese aqui. Sabe o que é prótese? A prótese, ela tem feita, mas ela não tem vida. Já viu uma pessoa que usa prótese? Ela tá lá, mas ela não funciona, não tem vida nela. Ela tá ali só de enfeite. Você não é de enfeite. Você é corpo. E Deus quer usar você. Amém? Amém. Nós estamos terminando de fazer os convitinhos e depois a gente vai distribuir a alguns de vocês para que vocês convidem seus amigos, convidem os seus familiares. E deixa eu falar uma coisa para você: não é para convidar crente, tá bom? Porque crente no domingo ele já vai lá na igreja dele. Então é para a gente convidar quem ainda não recebeu a salvação de Deus, para que como nós se torne o corpo de Cristo. Amém? Amém. Então eu conto com vocês. Que dia que vai ter ensaio, Patrícia? Segunda. Então amanhã tem ensaio. Por favor, eu vou orar. Olha que eu tô cansada, mas eu vou orar. Eu vou levantar 3 horas da manhã.
E eu vou orar, eu vou dizer: Espírito Santo, incomoda ele. Não deixa ele dormir. Eu não vou dormir, mas você também não vai. Porque o Espírito Santo vai acordar você. E você vai entender que você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Amém? E Deus quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Amém, igreja? Amém. Então fica de olho aí no grupo. E o grupo é para ler. E você lê tudo. Tudo. O grupo da igreja que a gente coloca as coisas que vão acontecer, você não vê. Tá? Então fica de olhinho lá no grupo, que a gente vai colocar os dias dos ensaios, a parte de cada um, para que a gente possa fazer essa grande obra que o Senhor está fazendo na nossa cidade. Amém? Amém? Amém. Põe o vídeo aí para nós. Tem som? Vai começar às 6 horas, não é 7h30, tá bom? A gente vai começar às 6 horas, porque depois do culto, se vocês entenderem, a gente quer fazer um tempo de comunhão da igreja, certo? E aí cada um vai levar um prato de alimento e nós vamos todos jantar juntos lá na escola mesmo, porque a gente também pediu para usar o refeitório. Nós não vamos vender nada, nós vamos participar da comunhão do corpo de Cristo. Pastor, o que eu preciso levar? Algo de comer e algo de beber. Aí fica a seu critério. Nós come qualquer coisa, nós come tudo. Tudo nós come, né? Amém? Amém? Então vamos lá, Êxodo capítulo 12. Tá com a sua Bíblia aí? Amém. Não, né? Você vai ler aqui junto comigo. Eu estou na frente? Sim. Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e os guardarei até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde.
E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas, e a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para o Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Versículo 15. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis este dia por todas as gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês à tarde, comereis os pães sem fermento, até a tarde do dia 20 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão, nem qualquer outro alimento fermentado, em todo lugar em que habitardes. Comereis pães ázimos, ou pães sem fermento. Versículo 21. Moisés convocou todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas, laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir da morte. Presta atenção, observeis essas instruções como um decreto para vós e para quem? Vossos filhos. E para quem? Vossos filhos. Para sempre. É só essa semana? Não. É para Sempre. quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos
indagarem: que rito é esse? Vocês ensinam assim para eles: é o coelhinho da Páscoa. Quando os vossos filhos perguntarem para vocês que rito é esse, vocês dizem para ele: é o ovo de chocolate. Quando os vossos filhos vos perguntarem, vocês pegam três dedinhos assim, ó, enfia na farinha de trigo e vai colocando na casa assim, ó, colocando marquinha pro seu filho ir atrás, para ele encontrar o ovo da Páscoa. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Ensinareis. É o sacrifício pascual ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo se prostrou em adoração ao Senhor. Foram-se os filhos de Israel e agiram conforme algumas instruções. Uma parte das instruções. A todas instruções recebidas como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor, e ela é viva. Ela é viva. O escritor de Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes, Senhor, que tem o poder de nos penetrar e separar ossos e medulas. Tem o poder de separar o espírito da alma. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que agora a tua palavra venha sobre nós, separando a nossa alma e o nosso espírito. Separando, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, possa entrar no mais profundo do nosso ser e nós possamos compreender o teu tão grande amor sobre as nossas vidas, Pai. Que a nossa alma agora se aquiete, porque nós submetemos ela ao Senhor. Nós submetemos a nossa mente, nós submetemos as nossas vontades, nós submetemos o nosso querer sobre o Senhor. Então, em nome de Jesus, fala conosco e que o nosso espírito, assim como o teu é vivo, seja vivo nesta noite. E eu repreendo em nome de Jesus toda palavra contrária sobre a vida dos teus filhos. Eu repreendo toda incredulidade, Senhor. Tudo aquilo que o diabo venha tentar roubar, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, Pai. E isso é provado através da tua palavra que vem ministrada sobre as nossas vidas todos os dias e a todo tempo. Obrigado por esta oportunidade de estar diante da tua palavra, Senhor, e te ouvir. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos é o texto em que Deus fala a Moisés, né? Aqui Deus já havia se revelado a Moisés, o encargo que ele tinha, o propósito que Deus tinha através da vida de Moisés no mundo já tinha sido revelado. Moisés sabia que ele era o libertador, o atual libertador de Israel. Assim como Deus usou Sansão, assim como Deus usou Jefté, assim como Deus usou Gideão, assim como Deus usou Abraão, Isaac, Jacó, assim como Deus usa você, Deus naqueles dias estava usando Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito, tá? Eu vou fazer uma pincelada, eu vou trazer um pouquinho do contexto do que a gente falou aqui na sexta-feira a respeito do estudo sobre a Páscoa. Nós precisamos de um batismo, sabe? Sabe o que é batismo? É uma lavagem. Nós precisamos ser imergidos no Senhor. Nós precisamos sair do contexto do mundo e entrar no contexto de Deus. Nós não vamos conseguir ser, pastora, o que nós precisamos ser em Deus enquanto o mundo estiver dentro de nós. O povo havia sido escravizado. O povo que tinha sido escolhido por Deus para que através dele o Salvador do mundo pudesse vir,
Deus veio trabalhando através de geração após geração. Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó. E através da vida de Jacó, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos nasceu as 12 tribos de Israel. E ali Deus separa esse povo para si. Deus diz que os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, agora são para ele a menina dos vossos olhos. E agora esse povo vive necessidade e fome. E Deus pega e usa da vida de José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, e o leva e o transforma como governador do Egito. Há fome em Canaã, e seus irmãos, juntamente com o pai Jacó, vão para o Egito. Porque Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Só que a gente não pode se acomodar. A gente precisa entender que muitas vezes o Senhor nos leva a determinadas situações ou a alguns lugares, não é para você permanecer lá, porque lá não é o seu lugar. Muitas vezes nós temos que estar em alguns lugares para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer, ou através de nós, ou em nós. Aleluia. Mas eu preciso entender que aquele não é o meu lugar. Daniel passou toda a sua vida na Babilônia, mas o coração de Daniel não estava na Babilônia. O problema é que quando Deus nos leva a determinadas situações ou determinados lugares, a gente se acostuma com tudo. Com tudo. Até que as coisas ruins nós se acostuma. O bichinho, se você tirar ele da forma dele viver, ele morre. A gente vai achando um lugar de comodidade na situação ruim. É aquele famoso ditado do tá ruim, mas... Vocês estão aqui? Amém. Então me ajuda. Tá ruim, mas... Tá bom. Não, irmão, não tá bom. Tá ruim, tá ruim. Só que a gente se acomoda. A gente se acomoda na dificuldade na família. A gente se acomoda com o divórcio. A gente se acomodou. Pra gente se tornar natural. A gente se acomoda na crise. A gente está vendo os nossos filhos perdidos e a gente se acomoda. Um dia, uma hora Deus faz a obra. Deus só vai fazer a obra através de você. Só que a gente se acomoda. A gente se conforma. A gente toma forma. E foi isso que Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o... mas renovai as vossas mentes. Só que a gente toma forma. A gente toma forma de tudo. E por incrível que pareça, a gente se conforma, porque conformar é tomar forma. A gente toma forma até na escravidão. Verdade, sim. Até para ser escravo, a gente toma forma. E foi isso que aconteceu com Israel. 400 anos. Quando a gente pega o texto de Deus falando com Abraão, presta atenção. É Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez coisas extraordinárias na vida de Abraão. Só que Deus disse assim para Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava em terra alheia por 400 anos. Abraão não tinha nem Isaac, quanto menos Jacó. E Deus já tinha avisado para ele: a tua descendência vai ser escrava em terra alheia, mas eu os libertarei. Aleluia. Então, ele se conformou. Deus falou quantos anos? 400. Deus falou quantos anos? 400. Sabe quantos anos o povo ficou escravo? 430. Levou mais 30 anos de lambuja.
Você já parou para pensar que já era para Deus ter tirado dessa situação? E você está nela ainda porque você se conformou? Tem coisas na nossa vida que a gente tem que viver, que a gente tem que passar. O Senhor disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir e há tempo. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo de falar e há tempo. Então tem tempo para tudo. Só que você já parou para pensar que tem coisas que a gente excede? Que já era para a gente ter saído? Que já era para a gente estar vivendo as maravilhas de Deus na nossa vida e a gente não vive. Sabe por quê? Porque a gente é duro de coração, de dura cerviz. – 400 anos e me levaram mais 30. Você sabe o que é 30 anos de escravidão? Diante de 400 anos não é muito, mas 30 anos para quem está lá, ó, pisando barro, comendo o resto, vivendo uma vida indigna, é muito tempo. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você está vivendo essa situação não é por vontade minha, é por vontade sua. É porque você se conformou nessa situação. Você pegou o jeito, você pegou os costumes, você pegou os hábitos, a forma de viver que não é sua, porque eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei. Aleluia. E o que você está fazendo na caverna? Tem gente, eu ouvi isso essa semana. Veio uma irmãzinha que ela não é nem visitante, de vez em quando ela aparece de disco voador. Aí ela vem, gente, diferente de muita gente. Ela vem nem que seja para trazer o dízimo dela. E eu falei para ela, irmã, Deus não quer seu dízimo. O seu dízimo só é a prova da sua fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor quer você. Mas desse jeito ela fez para mim. Mas eu tenho Deus. Ainda fazia assim com a cabeça. Eu tenho Deus. Deus está aqui. Eu falei, eu sei que você tem Deus. Eu quero saber se Deus tem você. Porque se eu sair perguntando lá fora, todo mundo fala que tem Deus. Todo mundo fala. Os moradores de rua, os viciados, os dependentes químicos, todos eles, quando eles chegam aqui da porta, que a gente vai falar de Jesus para eles, eles falam, não, mas ele mora aqui, ó. Você tem ele, mas eu quero saber se ele tem você. Porque é diferente você ter Deus e Deus ter você. Para um pouquinho. Para um pouquinho e pensa se Deus tem você. Se Deus pode pegar você como ele pegou Moisés, como ele pegou Abraão, como ele pegou vários dos seus profetas, e ele pode dizer assim, olha, Josi, eu quero que você faça isso. Eu quero que você seja isso. Não tem. Nós temos Ele. Por causa da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor por nós. Mas o caminho com Deus, irmãos, é um caminho de duas vias. É um caminho de entrega
Porque ser de Deus, Tiago, custa. Para nossa alma, para o nosso corpo. Por isso que Paulo fala que existe uma guerra entre a alma e o espírito. Porque a nossa alma, mente, vontade e emoção, ela quer uma coisa, ela quer as coisas da carne. Ela quer satisfazer as vontades da carne. Mas o espírito geme diante de Deus. Aleluia. Então por isso é uma guerra. Então eu não posso, é escravidão, eu sou escrava. Quando eu cedo às minhas vontades, quando eu cedo aos meus sentimentos, eu me torno escrava. Quando eu me conformo com as coisas do mundo, eu me torno escrava do mundo. E o Senhor está nos chamando à liberdade. O Senhor está nos chamando para ser livres. Livres do domínio de Satanás, do inferno. Livres para sermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Liberdade não é você fazer o que você quer fazer. Liberdade é você ser livre para expressar o que Deus chamou você para ser. Porque aquele povo escravo no Egito não podia. Porque eles tinham que amassar barro dia e noite. Porque eles tinham que servir a Faraó, ao sistema. Eles não podiam ser a descendência de Abraão, porque foi inculcada na mente deles a cultura egípcia. E Deus chama um libertador. Deus diz para Moisés: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai quebrar cadeias e correntes de pessoas que estão escravizadas nos sistemas desse mundo, escravas e impedidas de cumprir o propósito de Deus. Primeiro Satanás tenta frustrar os planos de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Você vai cumprir o propósito para o qual você nasceu. Irmão, não importa como você foi ensinado, não importa a maneira como você foi criado, não importa o lugar que você está, Deus está chamando você à liberdade. Aleluia. A ser livre nele. Toda a opressão do diabo sobre a sua vida, toda a opressão faraônica sobre a sua vida, eu declaro agora que cairá por terra em nome de Jesus. Tentaram matar você. Tentaram matar você. Estão tentando matar você. Porque nem você mesmo sabe quem você é. É verdade. E quem não sabe quem é fácil matar. Quando você entender de verdade quem você é em Deus, ninguém mais para você. Aleluia. Não é a palavra de um homem, não é a rejeição de homens, não são frustrações, decepções e dores que pararão você. Não é a situação que você está vivendo que vai determinar a sua vida. Entenda a sua identidade.
Entenda quem você é. Entenda a razão pela qual você existe. Irmãos, eu não sei você, mas são coisas que me eu tinha dias que eu parava e olhava, meu Deus, mas quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual é a razão da existência? É muito pobre, você está entendendo? Diante de um Deus tão grande e perfeito, é muito pobre você achar que você nasceu para viver essa vidinha que você vive. Jesus era filho de Maria e de carpinteiro José. Mas Jesus não se limitava ao pãozinho, ao cordeirinho e ao peixinho que ele comia. Jesus não se limitava nas dores, nas decepções e nas frustrações. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem o chicote romano parou Jesus. Aleluia. Nem a cruz parou Jesus. As últimas palavras de Jesus foi essa, ó: Pai, eu cumpri o teu propósito, eu cumpri a tua vontade, agora glorifica o teu Filho, para que o Senhor seja glorificado. Ele sabia que o caminho dele era o Gólgota, ele sabia que o caminho dele era a cruz, ele sabia que ele ia padecer nas mãos dos homens, ele sabia que ele ia padecer diante de Pôncio Pilatos, ele sabia do cuspe na cara, ele sabia da nudez, ele sabia do chicote, ele sabia de tudo isso, dos cravos sendo cravados em suas mãos, da coroa sendo colocada em sua cabeça, ele sabia. E ele sabia o tamanho da dor que ele ia sofrer. Por isso no Getsemane ele soa gotas de sangue. Sabe o que o texto diz, Tiago? Que o meu Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas, que sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito, agora está no Getsemane suando sangue, dizendo assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O texto diz que o medo que ele sentia era tão grande, que a sensação que ele tinha era de que ele ia morrer. Mas mesmo assim ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. O que te parou mesmo? Hã? O que te para mesmo? Por que você desanimou? Aí você vira para mim, como eu já ouvi isso muitas vezes, falar: mas ele era Deus. Ele não venceu porque ele era Deus. Ele venceu porque ele sabia quem era. Aleluia. Porque ele sabia o que vinha depois da cruz. E você também deveria saber o que vem depois desse sofrimento. E você também deveria saber que o que está preparado para você vai além do que os seus olhos possam ver, os seus ouvidos possam ouvir, coração algum possa chegar. Meu Deus, aleluia. A questão é que você está que nem o povo de Israel. Você está amassando barro e está achando que essa situação vai durar para sempre em sua vida. E hoje o Senhor te diz: eu vim neste lugar, eu te trouxe neste lugar para você ser livre. Aleluia. Para que o meu propósito se cumpra na sua vida. E assim como chegou o dia da libertação de Israel,
assim chegou o dia da libertação de Deus na sua vida também. Os seus dias vão prosperar. Os seus dias vão ser dias de glória. Os seus dias vão ser dias de vitória. Os seus dias vão ser os dias em que Deus se manifestará através de você. Sabe o que Deus me disse? Que hoje a gente vê os enfermos descer essa escada e eles entram enfermos e saem enfermos. Eles entram machucados em suas almas e saem machucados em suas almas. Porque pode um escravo libertar o outro escravo? Pode um cego curar outro cego? Mas então o que tem que fazer? Tirar o quê? A viga que está nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos. Que toda cegueira espiritual, irmãos, seja curada nesta noite. Aleluia. Você precisa saber quem habita em você. Você precisa saber quem é você. Esses dias eu conversava com o Thiago, ele acompanha um grupo lá de irmãos que sai na rua, impondo as mãos sobre as pessoas, ministrando cura, e elas são curadas. E eu disse o que para você? Você também pode fazer isso. A questão é a disponibilidade. A gente não consegue fazer mais, Tom, porque a gente está escravo. A gente está escravo de nós mesmos, das nossas dores. Porque não é bom de se vitimizar, né? Não, é porque, pastora, eu. Nós somos escravos de mamon. Sabe o que é mamon? Sabe o que é mamon? Não é dinheiro. Mamon é amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é bom. Deus usa do dinheiro. Se não fosse bom, nós não ministraríamos oferta e dízimo. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é que a gente não entende que a gente não é daqui, mas a gente quer viver como se fosse daqui. Então eu tenho que ter a casa que o fulano tem, eu tenho que ter o carro que o fulano tem, eu tenho que me vestir do jeito que a fulana se veste, eu tenho que ter dinheiro no bolso para me comer o que eu quero, beber o que eu quero. Então eu sou escrava. Sabe por que Jesus conseguia se mover nas coisas de Deus? Porque Jesus não parava nessas coisas. Ele sabia que ele tinha nascido para algo. – 400 anos de escravidão. E agora Deus levanta Moisés. E eu orei tanto hoje. Aconteceu algo comigo que há muito tempo não acontecia. É diferente você ter uma palavra e essa palavra ter você. A gente, Paulo, vai se acostumando, sabe? Qualquer situação que você me colocar para pregar, eu vou pregar. Qualquer lugar que você me jogar, às vezes eu posso até ter vergonha. Vocês não acreditam, mas eu tenho vergonha. Não sei por que vocês acham que eu sou sem vergonha, mas eu tenho vergonha. Eu tenho. Por que você acha que antes do culto você não me vê parada? Eu não consigo sentar ali e ficar sentada. Eu tenho que ficar andando. Porque parece que eu estou cheia de borboleta. E enquanto as borboletas não saem, eu não consigo parar. É misericórdia, gente. É graça. Mas a gente aprende a fazer isso. De tanto que você faz, você aprende. Mas tem uma coisa que eu gosto, é da palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade de sentar, e eu não estou falando de revelação, eu estou falando de conhecimento. Eu não tenho dificuldade de pegar uma palavra aqui, você jogar um versículo bíblico para mim, e eu conseguir fazer uma ministração desse versículo. Eu aprendi a fazer isso. Então isso é você ter palavra.
Mas quando uma palavra tem você, ela envolve você inteiro. Irmãos, eu estou muito cansada. Muito cansada. A gente está se dividindo entre casa, igreja, sogra e trabalho. Então eu estou muito cansada. Depois de 15 dias, o Tico conseguiu vir uma noite em casa. E ele falou assim para mim: eu preciso sair. Eu preciso respirar um pouco. Eu não consegui ficar 2 horas fora de casa, tão cansada que eu estava. E hoje à tarde, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir ministrar à noite se eu não dormir um pouco. E eu deitei, Fátima. E eu dormi. Só que mesmo dormindo, Deus falava comigo. Os versículos, a voz de Deus gritava dentro do meu espírito. Eu estava com o corpo dormindo, mas meu espírito estava tão ativo que no meu sono eu conseguia falar para Deus: eu preciso dormir. E no dormindo eu pensava dentro de mim mesmo: eu vou acordar cansada, só não me deixa dormir. E eu acordei nova em vida, pronto para liberar aquilo que Deus tinha para liberar sobre as nossas vidas. Não se conforme com a situação como você está vivendo. Não se conforme com isso. Sabe por que Deus enviou um libertador a Israel, pastor? Porque o povo clamou. Porque o povo orou. E aquela canção, ela precisa ser real nas nossas vidas. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Aleluia. Eu vou clamar. O texto diz que o povo clamou tanto que chegou às narinas de Deus, aos ouvidos de Deus, a oração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você está fazendo diante dessa situação? Não é para a gente andar desgovernado, não é para a gente andar ansioso, mas é para a gente andar faminto e sedento de Deus. É para você clamar, Renata, dia e noite, porque Deus pode mudar a sentença. Aleluia. Deus ainda pode mudar, revigorar. Deus ainda pode. Só que a gente se conforma. E deixa eu te falar, se você se conformar, tem mais 30 anos de lambuja para você. E agora um grande homem, porque um grande homem, um homem chamado por Deus, ele tem uma posição. Deus chama ele e fala assim, ó, fala com o meu povo, para que eles separem um cordeiro. E você viu, a gente leu o texto todinho, porque eu fiz questão de ler quase que o capítulo inteiro com você, para você entender uma coisa, que as coisas de Deus e a forma de Deus agir é do jeito dele, não é do seu. Deus tem os princípios dele e os padrões dele, então não adianta você querer fazer do seu. E você falar assim pra mim, isso é bobagem, isso é besteira, não precisa ser desse jeito, pode ser desse jeito. Não, Deus está colocando a forma como Ele quer que as coisas sejam feitas. Ele diz, separe um cabrito ou um cordeiro, e Ele diz até a idade do cordeiro, de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Separa ele, porque tem que ser separado. O cordeiro só foi imolado 4 dias depois. Durante 4 dias ele tinha que ser separado dos outros, alimentado de uma forma diferente, cuidado de uma forma diferente, porque Deus não aceita qualquer coisa. Então para de dar qualquer coisa para Deus e querer tudo do céu sobre a sua vida.
você não quer de qualquer jeito. E como que eu vou saber qual é o jeito de Deus, irmão? Busca, relacionamento, vida. Quer sua família de volta? Quer seu casamento restaurado? Do seu jeito? Fazendo do seu jeito? Não vai. O máximo que você vai ter é o mesmo casamento que você teve a vida inteira. Entendeu? Então é do jeito dele. Ele coloca o padrão e os princípios. Se separem. Não comam pão fermentado, porque o pão fermentado incha. O pão fermentado inflama. Você sabia disso? É pão. Agora eu estou falando do pão. Desse pão que você compra na padaria. Eu levei quase 40 e tantos para entender que pão fermentado, glúten, faz mal para a nossa saúde, inflama o nosso intestino. E eu não sei se você sabe, mas o seu intestino é o seu segundo cérebro. É ele que manda toda a inflamação para todo o seu corpo. E Jesus está falando, e Deus está falando, não comam pão fermentado. Agora eu estou falando do pão palavra. A palavra não tem enfeite. Não tem fermento, porque Jesus disse que um pouquinho de fermento na massa leveda toda ela, quer dizer, incha. A palavra não é inchada, gente. A palavra é papo reto, entendeu? A palavra de Deus é assim, você gosta, você não goste, você acha legal, você não acha legal, mas com Deus o papo é reto. A gente não precisa ficar enfeitando as coisas, não precisa ficar fazendo malabarismo, nem criando situações. A palavra é a palavra. Com Deus é assim. Então, nesses dias de libertação, não tem fermento. Não adianta você querer ficar enfeitando a coisa, ficar dando jeitinho brasileiro para as coisas de Deus. Entendeu? Porque Deus tem uma palavra reta para mim e para você. É assim. Tem gente que não gosta do jeito da gente ministrar, mas é assim, é palavra. É palavra, gostou, não gostou. Irmão, se todo mundo gostasse de mim, eu já estava no lugar maior da cidade. E não me importa se você gosta de mim. Não é isso, eu não estou aqui para você gostar de mim. Eu estou aqui para você ser ministrado pela palavra de Deus. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu fui chamada. E é assim que eu vou morrer. Tem um monte de pão fermentado, já tem um monte por aí. Deus não precisa de mais um. Hoje tem irmãos nossos aqui que me conhecem há anos. E se tem uma coisa que eu sei fazer é inchar. Eu aprendi. Eu sei encher o lugar. Mas tudo que é inchado desincha. Murcha. Não tem vida. Não permanece para sempre. É aquilo que nós cantamos: reinos vão, reinos vêm, mas o trono do Senhor é o que prevalece para sempre. Eu já vi reinos, eu já vi gente que era pequena se tornar grande e cair. Eu conheço, eu já vivi tudo isso, eu já vivi esse caminho. Eu já vi gente achar que era alguma coisa e Deus ir lá, ó. Então, eu prefiro fazer as coisas da forma correta. E se o Senhor quiser dar o crescimento, vai vir dele. O que é dele dura para sempre. Aleluia. O que é do homem é temporário.
Ele dura um certo tempo. Depois, ó. Então, é pão sem fermento, vocês vão passar 7 dias, porque tem que se preparar para viver isso. Existe uma preparação para a gente viver isso. Deus precisa desintoxicar a gente. Eu estou passando por esse processo de desintoxicação. 40 anos tomando Coca-Cola. Paulo. Não sei por que quando eu falo de Coca eu lembro do Paulo. Por que será? Eu tive que passar pelo processo de desinflamação, de desintoxicação. Pergunte para elas aí, ó. O dia o médico tirou o leite, o pão, o açúcar, e o que mais? Era 4 coisas que eu não sei mais o que era. Não, açúcar, leite, pão, e tem mais uma coisa lá. Pau do céu. Eu só comia mandioca. Em 3 dias, Fátima, eu estava na cama. Olha, nem com o Covid eu sofri do jeito que eu sofri nesses dias. Escrava. Escrava. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para a Karina fazer uma sopa para mim. E então Moisés diz assim, ó, matem o cordeiro, comam. Aí eles falam que a gente não pode comer. E a Bíblia fala que é para comer. Quem que não obedece? Comam o cordeiro, e não é para deixar sobrar nada ainda. Olha, come tudo, até a cabeça era para comer, Fátima. A cabeça, as pernas, para comer tudo, porque você tem que comer tudo dele. Você tem que comer tudo dele. Comam, e se sobrar, queima, e com o sangue vocês passam nos umbrais das portas. Sabe por quê? Porque eu vou passar e vou trazer a destruição sobre o mundo. E os homens, os primogênitos, todos vão morrer. E se o sangue não estiver nos umbrais da sua porta, ele vai entrar dentro da sua casa e vai matar os seus também. E não saiam de casa. O anjo da morte passou aquele dia sobre o Egito. E as casas que tinham sangue nos umbrais da porta foram poupados da morte. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem sangue de Jesus aí? Tem sangue de Jesus na sua casa? Sabe por que Deus fez isso? Agora eu vou falar para você o que Deus falou para mim. Porque aonde não tem arrependimento, tem julgamento. Se vocês quiserem esquecer tudo que foi falado aqui nessa noite, pode esquecer. Só não se esqueça dessa frase. Aonde não existe arrependimento, virá o julgamento. Com 10 pragas, Deus deu a oportunidade ao Egito se arrepender. Mas o Egito não se arrependeu. E o julgamento veio sobre aquele lugar. E só foi poupado as casas que tinham o sangue do cordeiro nas suas portas. E a palavra de Deus para nós é: virá um julgamento sobre a terra. Escute o que eu estou falando para você. Virá um julgamento sobre a terra. Você já percebeu que nós não temos mais o controle de nada? Posso perguntar uma coisa para você, irmão? Você é advogado, não é? Não? Tá? Tá? Tá, então eu quero te fazer uma pergunta. Você estudou. Nós podemos confiar na justiça do homem? Hã? Não. Nós não temos mais o controle sobre nada, pastor.
Vou te falar outra coisa. Hoje a gente não sabe nem mais o que a gente tem. A gente ficava doente, Lucilinho, e a gente sabia o que a gente tinha. Posso te falar uma outra real? Nem os médicos mais sabem. Sabe por quê? Porque se perdeu o controle. Pastor. Assim como as pragas atingiram o Egito, as pragas atingiram o mundo. As coisas estão sem controle. Ou a gente se arrepende, ou a gente vai viver o julgamento de Deus sobre a terra. E nessa noite, o Senhor está chamando os libertadores desse mundo. O Senhor está chamando seus homens e mulheres para se posicionar e serem cobertos pelo sangue de Jesus. Porque a destruição vai passar. E ela vai atingir muitos lugares e muitas famílias. Mas nós somos selados. Nós somos guardados pelo sangue do Senhor. Amém? 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 Amém. Vamos ficar de pé? E eu quero convidar você a se posicionar diante de Deus. A clamar pelo sangue de Jesus na sua vida.